Olá, António. Obrigada por teres aceito esta conversa. E eu começo por perguntar quem é o António Freixo. Olá, obrigado pelo convite para esta conversa. O António tem 64 anos, nasceu em Vila Franca de Xira, de 2 pais músicos, tem um filho de 28 anos e gosta muito de pessoas. Acho que a comunicação é uma das chaves da vida e profissionalmente tomei uma decisão há 41 anos de ser profissional de xadrez em Portugal. E acho que essa decisão condicionou bastante a minha maneira de ser e de estar, porque eu vi no xadrez um veículo para essa comunicação, como eu tinha visto o meu pai fazer com a música, que eu considero o meu pai também um pouco o meu grande professor na forma de comunicar. Quando foi a primeira vez que sentiste que este era o caminho? Claramente foi em Groningen, com 19 anos. A ida ao Europeu de Jovens foi um momento muito importante, porque foi a minha primeira viagem ao estrangeiro e eu estive 15 ou 18 dias sozinho na Holanda. Conheci toda uma forma de pensar da Europa do xadrez que eu desconhecia até aquele momento. Conheci cerca de 30 jovens da minha idade dos outros países. Alguns deles diziam que este caminho de ser profissional de xadrez era possível e isso deixou-me extremamente confuso, mas extremamente entusiasmado. E portanto, foi na Holanda e a partir dessa estadia na Holanda que eu comecei a pensar que o caminho de ser profissional era possível. E depois desse momento, quanto tempo é que demorou a tomar a decisão? Digamos que oficialmente, se eu estive em dezembro de 81 na Holanda e janeiro de 82, eu tomei a decisão em outubro de 84. Portanto, serão 2 anos e meio, um pouco mais. E quem é que tu identificas que te tenha influenciado? Eu acho que os colegas de Espanha e da América Latina que eu conheci e de alguma maneira que eu admirava e admiro pela coragem que eles também tiveram, eles contaram-me coisas pessoais do género. Vinham 4 para Madrid, ao princípio, por aquela questão económica concreta, e viver num apartamento, a dividir a lavagem do chão e o lixo e as contas e tudo mais, e depois, à medida que iam conseguindo coisas, tipo equipa em Espanha, prémios bons, começavam a fazer a sua vida individualmente, e aquilo fascinava-me, esse caminho que eles faziam, e portanto, de alguma maneira, meus ídolos ou minhas referências, estou a pensar, por exemplo, no Daniel Câmpora, da Argentina, também o Kevin Spraggett do Canadá, que são até hoje claramente exemplos bons a seguir. E sempre num processo de decisão e num caminho existem entraves. Quais foram os principais?
É uma excelente pergunta. Eu acho que o maior entrave é a sociedade portuguesa e as suas convenções, as certezas erradas que há, de como que não é possível ser profissional de xadrez em Portugal. Se fosse só pelos portugueses, eu não tinha o único apoio para além dos meus pais. Toda a gente dizia que era totalmente impossível aqui em Portugal, e estou a falar das pessoas do meio do xadrez, que é fantástico. Portanto, as pessoas do meio português, acho que nenhuma me disse para fazer isto, que é uma coisa interessante, pela convicção que hoje em dia ainda existe, isto não é vida e isto não é possível. Esse foi talvez o pior, ou seja, aqui amigos meus e pessoas da minha idade e mais velhos e mais novos, eu não podia falar muito nisto porque levava logo, não faças isso e vais morrer à fome, imediatamente. E portanto era ter uma grande força de vontade para ficar imune a esse ou seja, ter coragem de, apesar disso tudo, ir para a frente. E depois também a estrutura portuguesa do amadorismo, a doença que eu chamo a doença do amadorismo que havia na mentalidade do xadrez português, e ainda há, pronto, isto não é um trabalho, e ainda um pormenor importante, dentro do xadrez, o jogar então é que não é mesmo um trabalho. O ensinar ainda era aceitável como trabalho. Jogar, havia uma frase interessantíssima, que é: então tu queres divertir-te e ainda receber por isso? Como se, as pessoas não sabem o que é jogar a sério, que é um trabalho duríssimo, não é? E então nem pensar em ganhar. Aliás, é interessante, chamavam-nos literalmente mercenários. Então, o que sentiste, pelo que estás a dizer, os principais entraves foram da sociedade, da pressão social. Sim, sem dúvida. E foi isso que levou depois de 2 anos e meio a decidir. Se esses entraves não existissem, se calhar a decisão tinha sido tomada mais cedo? Não sei, honestamente, mas talvez. Havia medos de não dar financeiramente, da questão de, portanto, o que é que eu ia fazer na vida. Portanto, claro, quando eu estava lá fora, sentia mais apoio, mais identificado, até a maneira de organizar os torneios no estrangeiro, mais organizada, mais séria, o respeito pelo jogo, tremendo, que aqui não há tanto, portanto, isso foi um entrave, e que demorou talvez a decidir. Como defines a tua vida atual? A minha vida atual é muito boa. Eu, neste momento, desfruto de tudo. Desfruto do trabalho, mas também desfruto fora do trabalho. Portanto, tenho uma companheira muito querida, e tenho bons amigos, e faço férias, aprendi a saborear muitas coisas a que não dava valor, nomeadamente 2 gatos, por exemplo, a questão do yoga também, que é uma ajuda realmente ao bem-estar diário, digamos assim, de uma maneira que eu também desconhecia e que agora consigo inclusive explicar porquê. A música, que é uma coisa curiosa, tendo 2 pais músicos, eu acabo por estar muito ligado à música agora, de várias maneiras, a questão da prática da biodança também, da minha companheira cantar, de dançarmos, e isso é muito gostoso, é muito saboroso, ou seja, acho que tenho uma vida mais equilibrada do que alguma vez tive, no sentido em que até tenho mais energia para trabalhar, uma coisa que adoro fazer, mas consigo saborear quando trabalho e saborear quando não trabalho. Então pode-se dizer que a definição da tua vida atual é equilibrada? Sim, sem dúvida. E como é que te sentes?
Sinto-me bem, muito bem. Olha, durmo bem também. Eu durmo melhor do que há alguns anos. Também é uma coisa importante, dá mais energia. E é isso. E escrevo muito. Porque quando ainda vêm algumas distrações de ficares ansioso, eu já tenho mais ferramentas para combater isso e fazer pequenos alertas que ajudam a dizer, espera aí, há muita coisa boa, para além de algum problema que surja. Mas eu acho que consigo agora relativizar mais os problemas, que também é uma coisa importantíssima, não fazer tantos dramas, digamos assim. E portanto a vida é bela. A partir do momento em que tomaste a decisão de ser profissional de xadrez, como é que foram os primeiros tempos, os primeiros anos? Foram tranquilos ou passaste por momentos de ansiedade, de enfrentar alguns receios? Não foram nada tranquilos, foram difíceis, porque primeiro, uma coisa que eu já contei no peão, eu criei porque eu sabia a reação da sociedade e então criei um acordo com as pessoas mais próximas de dizer que estava no ISEL ainda. Eu mantive essa mentira por 2 anos, até 85, para não estarem sempre com a conversa de que a decisão que eu tinha tomado não a devia ter tomado. Portanto, sim, havia receios. E depois, uma coisa tremenda é tu queres evoluir como jogador e como já não tens as costas cobertas no sentido em que não tens mais nada do ponto de vista profissional, então quando corre mal é tremendo. Questionas-te, pões tudo em causa do género, se calhar tomei a decisão errada, não estou a fazer as coisas bem, e vêm receios tremendos de te questionares de se calhar tomaste uma decisão errada e ter dúvidas como trabalhar, sobretudo aí na competição. Se os resultados correm mal, pões-te em questão de uma maneira incrível e não tens qualquer outra proteção, porque aquela foi o teu caminho e não podes dizer que fazes outra coisa, não tens desculpas. E isto é um peso tremendo. Foi bastante duro e um bocado em silêncio. Referiste aí o peão, o que é isso do peão? O peão é um documentário que um jovem fez sobre a minha vida e portanto em que está documentado um pouco do que é que eu fiz, do que é que eu conheci, de como é que eu fiz as coisas, e está lá contada essa decisão que eu tomei de dizer às pessoas que ainda estava no ISEL por um ano e tal. Aliás, foi exatamente até receber o primeiro título vitalício de mestre FIDE, que é uma primeira categoria que é para a vida, e quando eu o consegui em 85 eu ganhei confiança para dizer, olha, afinal não estou no ISEL nada, eu sou profissional de xadrez. Isto foi basicamente 1 ano e pouco depois de ter assumido o profissionalismo. Esta conversa vai ser ouvida por pessoas que não estão no meio do xadrez, então pergunto, o que é ser profissional de xadrez? Ok, vou tentar simplificar. Normalmente na vida, quando tu decides uma coisa, depois apercebes-te durante o caminho que vêm muitas outras facetas. O que é que eu quero dizer com isto? Inicialmente tu tens aquele sonho de jogar e ser o melhor do mundo e ganhar a toda a gente. Depois percebes que não é bem assim. E então uma das coisas que eu percebi logo, por exemplo, é que havia que equilibrar a faceta do jogo com a faceta do ensino para ter uma certa almofada financeira para poder jogar, por um lado. E portanto, depois, através da vida, eu percebi que havia muitas formas de ganhar dinheiro no trabalho em xadrez. Posso dizer, ter equipa em vários países,
dar simultâneas de xadrez, dar conferências de xadrez, e depois mais à frente escrever livros sobre xadrez e com a vida fazer imensas coisas, workshops, já fiz com gente com lesões cerebrais, já fiz em cadeias, já fiz com professores de yoga e atualmente até tenho um workshop com a minha companheira muito interessante, que é o xadrez, um jogo ou uma ferramenta de gestão. Pronto. E esse workshop permite passar às pessoas que o xadrez é muito mais do que um jogo e ajuda qualquer pessoa a fazer um paralelismo entre o tabuleiro de xadrez e a sua vida diária numa coisa vital para todos nós, que é a tomada de decisões diárias. E esse workshop é muito agradável de fazer e permite comunicar com as pessoas e fazer-lhes perceber a ajuda que o xadrez pode ter na sociedade para qualquer pessoa, que é uma convicção minha. Como gostarias de ser recordado? Bom, acho que tive uma convicção, pronto, de fazer uma coisa que diziam que não era possível e é possível, sim. Bom, por outro lado, é importante ser recordado como uma boa pessoa. Tenho muitos amigos em todo o lado. Trabalho com muitos jovens, que é muito gratificante passar-lhes a experiência e contar-lhes a história. E por outro lado, como um grande lutador, vários adversários meus sempre falaram disso, que eu deixava a pele nos jogos. Isso é duro, mas é muito gratificante saber que fazes tudo dentro das regras para correr bem. Às vezes não corre, mas isso é a vida. E sei lá, se essa mensagem puder alterar alguma coisa aqui no nosso cantinho de Portugal, ficarei feliz com isso. O que farias diferente neste teu processo, no processo de decidir seres profissional de xadrez e que possa ser uma inspiração para quem está no processo de decidir o que é que quer ser como profissional? Aí uma questão evidente prende-se com eu não ter chegado a grande mestre, que é o título mais alto como jogador. Eu cheguei ao título mais alto como treinador, mais alto do mundo. Como jogador não cheguei, porque não fiz as coisas bem feitas para isso. E isso tem a ver com... Entra aí o yoga outra vez em parte, porque eu perdi algumas oportunidades, ou não fui competente por causa da gestão dos meus nervos em horas decisivas. Pronto, e esse aspecto está claramente, eu não fui eficaz, não fui competente, havia muita coisa para fazer mais novo que não fiz da maneira adequada. Há que assumir isso, e eu aí gostava muito de transmitir às pessoas realmente o que é possível de fazer melhor, e entronca realmente nessa questão muito interessante de perceber que competir em xadrez é muito mais do que saber a técnica do jogo. É lidar, é um autoconhecimento tremendo, é uma experiência extremamente intensa, emocional e fisicamente, e portanto há que trabalhar essas ferramentas para além das técnicas, e eu aí quero continuar a ter esse contributo, digamos, e transmitir o mais possível aos outros esse contributo. O que estás a dizer é que, mais novo, não trabalhaste a tua parte emocional. Sim, sem dúvida. E isso farias diferente? Isso faria diferente, sem dúvida nenhuma.
uma pergunta que é: o que é que pretendes alcançar? Não sei muito bem responder. Basicamente agora uma das coisas é realmente divulgar o mais possível, porque acho que realmente o nosso país está muito vidrado no futebol e outras atividades, o xadrez está incluído nelas, estão muito escondidas. Nós, quando falamos com as pessoas não sabem realmente o que é. Competir, jogar, não fazem ideia nenhuma. Eu gostava de contribuir para isso, nomeadamente nos meios de comunicação, e acho obviamente que o xadrez seria bom ser um projeto educativo governamental, não tenho nenhuma dúvida sobre isso, mas penso que a parte política do país está muito longe de entender isso ou querer entender isso. Gostava de poder ter algum contributo aí também. Portanto, é por aí, sei lá, achava piada. Gosto quando consigo abrir mais as coisas. Eu acho que agora, por exemplo, este livro dos Gambitos da Imaginação do Dinis Caiola Ribeiro veio falar de muitas ligações do xadrez ao cinema, à poesia, ao humor, etc, etc, que é importante para as pessoas perceberem mais uma vez que aquilo é muito mais do que um jogo, e portanto nesse caminho há muita coisa para fazer, e eu tenho vontade de colaborar. E como desafio final, vou pedir que... Eu não te vou fazer uma pergunta. Eu vou pedir é que me respondas a uma pergunta que ainda não foi feita. Já te fizeram todas as perguntas? Tu gostavas que te fizessem? Seguramente que não. Essa resposta é fácil. Então lembra-te de uma. Uma coisa que eu tenho aprendido nos últimos 10 anos da minha vida é que, graças à relação com a minha companheira, é que há muito mais para descobrir no mundo do que eu alguma vez imaginava, a todos os níveis, desde gastronomia, eu gosto muito de comer, a coisas para fazer e cortar relva, sei lá, tanta coisa. Então a minha flexibilidade mental acho que está maior do que nunca, e portanto é caso para dizer, assim como apareceu o teatro para fazer no Porto, que foi uma coisa que adorei em 2019, eu nunca sei o que é que vai, ou ir a TZ, etc, etc, etc. Eu não sei sinceramente o que é que ainda me vão perguntar. Pode aparecer qualquer coisa, e isso também, mas isso agora também já é uma coisa boa da vida. Como é que irá ser o dia seguinte, ou melhor ainda, o segundo seguinte? A questão aqui não é saber o que é que te vão perguntar, é qual é a pergunta que nunca te fizeram e tu gostavas que te tivessem feito. Mas eu não quero saber a pergunta, eu quero saber a resposta à pergunta. Difícil, não me ocorre. Por exemplo, se a pergunta fosse: como é que eu, como jogadora, posso trabalhar a minha parte emocional para depois estar confiante e conseguir melhores resultados a competir? Isso primeiro, isso é competindo, porque só competindo vais saber o que é que sentes. E depois discriminar essas emoções todas e repetir, eu digo sempre isto, repetir comportamentos de sucesso e alterar comportamentos de insucesso. Isto aqui já é tentas perceber como é que rendeste bem num dia, repetes aquele comportamento. Tanto pode ser antes da partida como durante a partida. E se correu mal, então então fazer diferente. O exemplo, sei lá, pode ser: o que é que eu devo fazer na manhã do jogo? E se tive a estudar 2 horas e correu mal,
então se calhar não devo estudar 2 horas. Se fui dar um mergulho e correu bem, então se calhar devo dar um mergulho mais vezes. Isto é um exemplo como outro qualquer. E tu fazias isso quando eras mais novo? Eu fui aprendendo, agora lembrei-me muito do Arménio, o meu amigo Movzizian, que me ensinou imenso de inteligência emocional com o meu testemunho no meu primeiro livro. E nós, nessa altura, eu e ele, jogámos muitos torneios do estrangeiro, partilhávamos o quarto, e a nossa preparação para o jogo, eu nessa altura subi imenso, ganhei um monte de torneios importantes em Espanha e com frequência que eu não tinha feito antes, eu já tinha quase 40 anos, e a nossa preparação a seguir ao almoço era passear e filosofar, abstrair completamente do jogo, não falávamos de xadrez e víamos mais ou menos apenas 5 minutos antes da hora do jogo é que subíamos para a sala, pronto, porque o jogo ia começar. E isso eu lembro-me, eu entrava com uma força interior fantástica, liberto de problemas, graças a essa partilha filosófica e divertida. Era um livro super libertador, muito bom. Estas conversas são... O local onde elas acontecem é escolhido pela pessoa que está a ser entrevistada. E no teu caso, tu escolheste o jardim, o Parque Urbano de Rana, mais conhecido pelo Borboletário. Qual a razão? É engraçado porque, primeiro, eu não sabia que havia borboletários. Portanto, então a primeira vez que vim aqui, fui ao borboletário, aprendi mais uma coisa, que havia um borboletário, que eu não sabia que havia borboletários. E desde aí, todas as memórias que eu tenho aqui no borboletário são fantásticas. Já pratiquei yoga, já pratiquei biodança, já estive em piqueniques, já ouvi vários ensaios do grupo das Light Voices, e então é assim um local muito doce, muito agradável, bonito, com uma paz tremenda, acho que me ajuda a estar em paz, é mesmo tipo um dos paraísos. E em jeito de conclusão, numa palavra, como é que foi esta conversa? Amorosa. Obrigada, António, e muito sucesso nessa continuação de carreira, que faz 50 anos este ano, e boa continuação. Obrigado.